Concílio de Jerusalém, unidade na diversidade. Capítulo 15 vai tratar do concílio, a decisão de Tiago, a decisão dos apóstolos, o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia e a separação de Barnabé, que vai ser acompanhado por Marcos agora, e Paulo, que vai ter a companhia de Silas. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu like, compartilhe esse link. Não deixe de se inscrever no canal se você não for inscrito. Precisamos chegar aos 2.500 inscritos e eu conto com a sua ajuda. Compartilhe esse link com mais pessoas para que eles também sejam abençoados. Por que o concílio em Jerusalém? Os judeus, os fariseus, os judeus tradicionais, cristãos, eles queriam e entendiam que primeiro os gentios precisavam se tornar judeus, guardando a circuncisão e as leis mosaicas, para que depois pudessem receber a salvação. Já os cristãos gentios criam que a fé em Cristo como Salvador era o único requisito para a salvação. Pedro e João, que são líderes na igreja em Jerusalém, criam o seguinte: a fé é o único requisito, mas tem de haver evidência de mudança, de transformação na vida dos gentios. Então, o concílio se tornou necessário para que os conflitos fossem resolvidos. Havia um grande conflito entre judeus, cristãos e gentios. Por isso, a igreja de Antioquia e a igreja de Jerusalém reúnem e formam um concílio que foi convocado pelo apóstolo Tiago. Como resolver conflitos internos? 3 passos são importantes. Jerusalém e Antioquia buscaram solução em conjunto. Quando houver divisões, precisa reunir a liderança para que em conjunto decidam. Os problemas devem ser trazidos à tona e confrontados com amor e graça, mas deve-se tomar o cuidado de reunir uma liderança espiritual e madura para coordenar essa reunião. Foi isso que eles fizeram, indo a Jerusalém para assim reunir as lideranças. E por último, as decisões devem ser acatadas. Foi exatamente isso que eles fizeram e isso trouxe paz às igrejas entre judeus e gentios. Não sem conflitos, porque os conflitos vão aumentar mais para frente e é bem provável que por causa e depois desse concílio que Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. O concílio em Jerusalém está narrado no capítulo 15, de 6 a 11, e a agenda era o seguinte: os gentios poderiam ser admitidos na comunidade cristã sem a circuncisão. Essa foi uma das decisões. E a segunda decisão da agenda era o seguinte: as medidas restritivas das relações sociais com cristãos gentios. Os gentios precisavam se guardar da prostituição, da comida sacrificada a ídolos, e eles não podiam restringir. Os judeus queriam restringir esses irmãos e queriam obrigá-los à circuncisão. E a decisão do concílio é que isso não ia ser mais necessário. E aí nós vamos para a decisão de Tiago. Tiago toma a palavra depois que Pedro fala, e Pedro, é muito interessante o que Pedro faz, porque ele argumenta: irmãos, Deus abriu as portas da graça aos gentios. Eu fui à casa de Cornélio, ele e sua casa, Deus os visitou, o Espírito Santo veio sobre eles se tornaram nossos irmãos em Cristo. Não podemos resistir a essa ação. Tiago, com sabedoria, espera a palavra de Pedro, e aqui eu aprendo uma lição. Pedro, hierarquicamente, estava acima de Tiago, porque João e Pedro eram líderes na igreja de Jerusalém. Tiago também era líder, mas Tiago espera a hora certa de falar. Ele ouve Pedro e depois ele pega o gancho com a palavra de sabedoria dele e ele vai citar o que Deus falou e profetizou lá em Amós, capítulo 9, versículo 11 e 12. Nós lemos essa narrativa no capítulo 15, a partir do versículo 14. Olha o que diz o texto. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios a fim de constituírem dentre eles um povo para o seu nome. Então ele está falando do que Deus fez lá na casa de Cornélio, que são gentios. E aí ele vai falar da palavra profética de Amós. Conferem com isto as palavras do profeta Amós, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-os de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Então, a profecia de Amós aponta para uma igreja gentílica,
A profecia de Amós aponta para uma restauração de Israel. E o versículo 17, para que os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas deste século. A decisão, então, vai aparecer no capítulo 15, a partir do versículo 19. A decisão apostólica aparece, foi aceita a decisão. Judas e Silas são líderes e profetas na cidade da igreja em Jerusalém. Eles sobem junto com Paulo e Barnabé. A partir do versículo 19 nós lemos isso. Pelo que julgo eu, não devamos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. E aí, versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. O versículo 32 vai dizer que eles eram profetas. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Em resumo, a decisão apostólica foi o seguinte: Paulo e Barnabé reivindicavam: deixe os gentios em paz. A graça é suficiente para eles, eles foram alcançados. Os ultrajudaizantes estavam perturbando os gentios daquela região. Por isso que Paulo escreve a carta de Paulo aos Gálatas. Há vídeos aqui no nosso canal sobre a carta de Paulo aos Gálatas, você pode assistir depois. Depois do concílio em Jerusalém, a respeito da circuncisão, isso aconteceu por volta do ano 49 depois de Cristo, Paulo, junto com Silas, voltou a Derbe, Listra, na região da Galácia, onde Paulo e Barnabé haviam passado na primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14, nós vimos isso. A primeira viagem missionária se encerra ali e eles vêm a Jerusalém e aí vão agora para a segunda viagem missionária. Quem vai à segunda viagem missionária? Vai Paulo e Silas, porque houve divisão entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé queria levar João Marcos e Paulo não aceitou isso. O retorno a Antioquia. Eles voltam a Antioquia, capítulo 15, de 30 a 35. Judas e Silas, que eram profetas, versículo 32 nos afirmam isso. Judas e Silas, que eram também profetas, confortaram, encorajaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Olha o que diz o versículo 33. Eles fortaleceram a fé daqueles irmãos. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Eu fico observando o seguinte: Paulo está de olho em Silas. Silas é profeta, é um homem muito bem referendado e tem a aprovação da igreja em Jerusalém. E Silas é romano, é grego, então ele pega: eu vou andar com esse cara porque esse cara vai me ser útil entre os gentios. Silas, como grego, ajudaria Paulo na entrada do evangelho entre os gentios. E aí, a partir do versículo 36, é que nós vamos ver que Paulo e Silas vão para a segunda viagem missionária. Barnabé e João Marcos vão para Chipre, e aí houve uma divisão. É a partir de Atos 15:36 até 18:22 que aparece a informação da segunda viagem missionária. A terceira viagem missionária, Atos 18:23 até 21:16, e a viagem de Paulo a Roma, 21:17 até 28:31, fechando assim o livro de Atos. Nós vamos caminhar por esses capítulos. Não se sabe mais a respeito de Barnabé, porque ele foi para Chipre com João Marcos e não se sabe mais a respeito de Barnabé. Dr. Lucas agora vai focar no ministério apostólico e da plantação de igrejas do apóstolo Paulo na sua segunda e terceira viagem missionária até a sua chegada a Roma. Dr. Lucas estará junto com Paulo nesse período. Paulo vai citar João Marcos em Colossenses 4:10, em Filemão 24 e, por último, em 2 Timóteo 4:11. De alguma forma, Paulo restaurou seu relacionamento com João Marcos. Isso nos mostra que pode haver separação entre equipes, mas não pode haver racha. Eles se separaram e aí algo muito bonito acontece. De uma equipe, que era Paulo e Barnabé, nós temos agora duas equipes. Barnabé e João Marcos, e temos agora Paulo e Silas, e quem ganhou foi o reino de Deus. Um resumo do que aprendemos hoje: a inclusão dos gentios na comunidade cristã, sem circuncisão, a resolução do conflito sob a liderança de Tiago, que trouxe uma palavra de paz e concílio,
E quero destacar que a igreja primitiva lidou com essas questões com muita clareza e houve unidade e houve diversidade, mas houve unidade, harmonia. E com esses princípios que são relevantes, que nós precisamos olhar para eles nos dias de hoje. Unidade na diversidade. São princípios que devemos respeitar e desenvolver no seio das nossas igrejas hoje em dia. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, você está no canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. No próximo episódio, nós vamos ver Paulo conhecendo o jovem Timóteo, que vai também discipulá-lo e trazê-lo para junto de si. Muito importante essa história e a partir do Atos 16 nós vamos continuar essa história. Deus abençoe você, tenha sempre esperança. Este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo no próximo episódio. Até lá, forte abraço, tenha sempre esperança.